7h56 em Campos, de volta, segunda-feira, 28 de setembro. Hoje no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, recebendo aqui com muito prazer a simpatia do professor Márcio Malta, cientista político e professor da UF. Nesse bloco, Aloysio, você separou aqui o assunto que tem sido pauta aí pelo menos em 11 edições de painéis interessantíssimos sobre a crise financeira e as alternativas. Eu até falei, eu acho que até foi uma sugestão de algum entrevistado nosso aqui recentemente, de que depois junta-se todos esses documentos, esses debates, esses painéis, e dali tira, né, alguma coisa boa para, né, e tentar enfrentar realmente essa crise, porque são várias frentes que você conseguiu ouvir. Por exemplo, agora sábado, você ouviu o Francisco Roberto, que é o presidente da Firjan, o José Renato, que esteve conosco aqui recentemente, né, também um advogado, e foi, né, muito bacana aquela entrevista com ele, e o Teseu Bezerra, que é um sindicalista, jovem também, e de um sindicato fortíssimo, um dos mais fortes, que é o Sindipetro NF, ele é petroleiro, e está no jornal de sábado, páginas 10 e 11, o debate sobre essa crise, e é esse assunto que você separou para esse bloco com o professor Márcio Malta. Aloysio. Só destacar, Cláudio, duas coisas. Primeira, eu estava até conversando com um colega do Márcio, ontem ou anteontem, o Carlos Abraão Valpassos, Moro Valpassos, que é antropólogo, professor da UF também, e o Abraão estava destacando que eu ouvi professores, gestores universitários, juristas, né, sindicalistas, empresários, vimos várias pessoas sobre a crise financeira que a gente vai tratar agora nesse bloco. E o Abraão estava falando que pouca gente tem um conhecimento empírico da máquina. E eu falei que esse último painel era uma exceção porque trazia o José Renato Duarte, que além de advogado, como você disse, servidor do município, já há bastante tempo, já está em vias de se aposentar. Deu uma entrevista muito boa aqui na semana retrasada, bastante repercussão, e conhece realmente a máquina por dentro, né? Foi secretário municipal no governo Sérgio Mendes, quer dizer, lá atrás. Foi cedido também para o governo Carla Machado, não me lembro agora se primeiro ou segundo governo Carla, para coordenar transporte público em Senão da Barra. Então, é uma pessoa que conhece a máquina por dentro. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente já entrevistou aqui quase todos, né? Os, então, pré-candidatos a prefeito. Agora, candidatos, vamos entrevistar, vamos sortear hoje, 11 horas da manhã. Acabando aqui a entrevista, eu vou estar indo lá para fora para fazer o sorteio, né? Que é a maneira mais democrática de você fazer isso, é aleatório. A ordem das entrevistas para o impresso, né? No Folha da Manhã Impressa e no Folha 1, e também aqui para a Folha FM. E a partir da semana que vem a gente vai fazer duas rodadas com a mesma ordem, né? Com todos os candidatos. E aí já perguntamos a eles sobre essa questão. Você participou de vários deles, todos eles, aliás, da crise financeira, que eu acho que é a questão mais importante de campo, acho muito mais importante do que o resultado da eleição em novembro, né? E vamos estar perguntando de maneira mais objetiva, porque todos eles falaram de maneira meio esquiva, até porque tem temas que são radioativos, né? Temas que são radioativos em época de eleição, como, por exemplo, o enxugamento da máquina. É tema radioativo. Mas eu vou abrir esse bloco, Márcio. A gente tem um grupo de WhatsApp do programa que a gente abre para perguntas, anuncia as entrevistas, abre para perguntas. Um colega do magistério, o Raul Palácio, professor da UENF, reitor da UENF, pergunta aqui: como as universidades têm contribuído no desenvolvimento econômico de Campos? Perfeito. Posso daí? Vamos lá. Ok, saúdo aí o colega Raul, reitor da nossa querida e fundamental UENF para a região. Olha, dentro do leque aqui, quando você menciona para discutir
crise econômica, dificuldades da cidade de Campos do Goytacazes. Eu já vim acompanhando, para além de você ter me enviado, eu agradeço, já vim acompanhando esse debate. O próprio Raul Palácio, né, ele havia comentado a importância, né, da contribuição, para além de contribuição, vou chamar até de um termo mais orgânico aqui, de uma parceria com as universidades, né, para além das universidades públicas também, porque, afinal de contas, Campos se constitui como um polo universitário. As universidades privadas também têm bastante força, né, e alguns colegas até desempenham funções públicas, como, por exemplo, alguns professores da Universidade Cândido Mendes. Então, tem um histórico grande aí também de ter essa capacidade de poder propor modelos alternativos. Então, por exemplo, por que a gente bate nessa tecla, né? Outro que teve presente aqui também nessas rodadas, né, o diretor da UFCampus, o professor Roberto Rosendo, ele também tocava nesse ponto, como um economista de formação. As universidades, elas têm esse know-how, esse acúmulo, que poderia muito, sim, contribuir, e para além, né, desses acadêmicos, vamos dizer assim, um corpus ali de estudantes, uma massa crítica, que poderia ter uma intervenção maior nos rumos da cidade. Porque, afinal de contas, o que dá para perceber, fica bem nítido, na cidade de Campos do Goytacazes, é que ficam de maneira estanque. As universidades, elas têm um papel econômico, inclusive, né, por conta de funcionários, né, servidores que acabam adotando a cidade, abraçando a cidade, mas fica como se fossem duas esferas estanques, e esses cenários, essas duas esferas, elas não dialogassem. Por vezes, algum tipo de medida mais tímida, né, uma tentativa de algum programa da esfera municipal, de tentar conceder algum tipo de bolsa, tentar fazer alguma medida mais paliativa no campo da educação. Eu cheguei a fazer parte, como coordenador de curso, de uma reunião tentando fazer uma parceria com a prefeitura, e nós fomos convidados, mas eu digo mais em termos macro mesmo. Por que não, nesses painéis que o Grupo Folha vem fazendo, né, talvez fazer uma rodada com economistas, com cientistas políticos, tentando fomentar esse debate, porque, afinal de contas, não somente numa perspectiva crítica, mas talvez trazer contribuições, até mesmo porque nós temos muita vivência, né, em outras regiões. Até elenquei uma série de alternativas que poderiam ser feitas, posso comentar depois, mas quando eu sou estimulado a debater aqui, né, cenários de alternativa, eu acho que esse é o foco que a gente pode partir daqui, né, tentar romper com essa dependência praticamente exclusiva dos royalties do petróleo. O que eu estou chamando de dependência praticamente exclusiva dos royalties do petróleo? Que em tempos de bonança você vai beber daquelas fontes ali, com toda a promessa e o risco, e que poderia ter mudança na legislação, que isso já vem sendo ventilado há praticamente uma década, né? Mas os municípios, eles continuam reféns. E não é somente o município, né? Se a gente for fazer o debate macro de novo, o nosso país, e não somente o nosso país, isso é estrutural, América Latina, depois a gente pode comentar alguns casos de alguns países vizinhos. Esse modelo do petróleo, né, ele é muito volátil, porque você acaba dependendo de um preço dessa commodity, desse petróleo, em cenário internacional. Então, se você tem um aumento do dólar, se você tem uma quebradeira, né, vem como se fosse dominó, você vem boliche, na verdade, não é nem dominó, dominó é pouco, vem como se fosse boliche, e essas economias, elas são completamente destruídas. Eu acho que é essa preocupação que fomenta esse debate aqui, esses painéis sucessivos que vêm sendo feitos, né, como é que equaciona essas contas. Então, vou fazer a pergunta, eu acho que a pergunta eixo desse debate da crise financeira, e, logicamente, que são as muitas variantes. O governo Rafael Diniz mandou a projeção, com a obrigação do governo municipal fazer para o próximo ano, projetou em 1,75 bilhão o orçamento para 2021. O professor, outro colega seu de magistério, também da UENF, professor Alcimar Chagas, deu vários números como economista, que acompanha muito a realidade de Campos da região, projetando esse número em 1,57 bilhão. O professor Roberto Rosendo, que você citou aqui, também economista, achou que pela conjuntura nacional da crise que ameaça chegar em 2021, no Brasil, quando passar o efeito do auxílio alimentação, quando os empréstimos às pequenas e microempresas
começar a ser cobrados, aí você paga ou você fecha. Isso deve vir para o próximo ano, né? Ele classificou esse 1,57 como otimista. Mas você tem aí 1,75, 1,57, ou talvez menos que isso. E você tem, desse valor, 1,1 bilhão já comprometido com folha de pagamento, e você tem a projeção de gasto feita pela Fazenda de 2 bilhões. Quer dizer, não precisa ser matemático, economista, especialista em finanças, para ver que faltam alguns elementos da equação para fechar ela, né? Qual seria a solução? Aí tem a questão, né, sempre fazendo esse debate casado mesmo, como eu falei, de estrutura e as questões locais, as pautas locais, você fala sobre um tema radioativo, né, não tem problema nenhum em me posicionar sobre isso, até mesmo porque eu não sou candidato, longe disso, como um acadêmico aqui. O que eu percebo, vivenciando aí a realidade de Campos do Goytacazes, e também é uma realidade de outros municípios, o que você chama de inchaço, não vou nem chamar de inchaço da máquina pública. Eu vejo que é uma questão bem sensível e até assim, suscita muito debate, porque quem vai acabar dependendo do que ele vai defender com unhas e dentes, eu vejo que é uma questão de campos, para além de gestões, entra gestão, sai gestão, o debate continua mesmo, que é a questão dos RPAs, tá? Que é o recibo pagamento de autônomo. O que a gente percebe? Que existe uma penca de profissionais liberais que, historicamente, como eu digo, independente da coloração política e ideológica dos governos, ele continua ali vinculado a essa gestão pública e prestando seu serviço, né? A questão não é essa. E aí já falando, então o professor Márcio ele é crítico dos RPAs, já vou expandir um pouco essa crítica. Mas qual seria a alternativa? Concurso público. Eu acho que o debate que está posto agora, por exemplo, né, da reforma administrativa em termos federais, por que se tem tanto medo de concurso público? Não é questão de inchaço, porque um servidor concursado, ele tem autonomia, ele tem independência, ele tem uma segurança, ele tem essa estabilidade. Ao passo que o RPA, muitas vezes, ele serve como moeda política, né, uma moeda de troca. E para além dos RPAs, que eu estou falando são profissionais liberais que prestam seu serviço de uma maneira honesta para a comunidade, para o grosso da população, eu acho que o grande inchaço que tem que ser colocado aí, que tem que ser debatido, esse sim é um déficit que é pesado, que são os comissionados. Porque, afinal de contas, acompanho o noticiário da cidade de Campos do Goytacazes, recentemente os dados que nos chegam da Câmara Municipal, por exemplo, né, não vou nem chamar de vultuosos, eles são vergonhosos. A quantidade de funcionários, essa instituição brasileira tão triste do funcionário fantasma, né, aqueles cargos ali de cabide, e isso é uma coisa que é um debate para ontem e tinha que ser posto na mesa. E aí, só para trazer um debate concomitante, é claro que isso está ligado a um eixo nacional. Por quê? Nós estamos percebendo que o nosso país ele não tem crescimento econômico. Quando a gente fala em crescimento econômico pífio, né, aquela estagnação ali, 0,5, 1,0 de crescimento econômico, isso na verdade é retração, né? Você não ter nenhuma perspectiva, e aí é fundamental estabelecer qual o debate que está sendo feito, para além de marxismo e liberalismo, como a gente estava falando, é um debate de keynesianismo, a contribuição de Keynes. Se você não tem investimento econômico na sociedade, se você não produz aquela roda da economia ali, se você, por exemplo, tem um desemprego alto, como é o caso do nosso país, e reflete no município, se você não tem uma arrecadação, né, por exemplo, em impostos como ICMS, se o comércio ele anda fraco, e aí soma a questão da pandemia, como é que a gente faz esse debate? Esse Campos já vem, historicamente, com tanta dificuldade de fechar as contas, se você soma essa questão da pandemia, a arrecadação ela vai ser menor ainda, de fato que se avizinha, até o debate que eu acompanhei aí, se o candidato A ou B ia vir ou não candidato a prefeito de Campos, porque, de novo, é como se fosse herdar uma massa falida. E aí eu acho que teria que ter um debate mais de fundo, sim, você tentar estabelecer, repito, alternativas a esse momento, essa questão da dependência exclusiva dos royalties do petróleo, porque, afinal de contas, você fica muito sensível. Então, você poderia ter uma série de questões, para além da parceria das universidades, você poderia investir como um polo cultural, você tem vários exemplos de cidades que fizeram movimento nesse sentido, você poderia tentar estabelecer mecanismos como moeda social. A cidade de Maricá, por exemplo, tem algumas tentativas de fazer movimento nesse sentido. O que é a moeda social? É tentar estabelecer que aquele dinheiro ele circule mais na cidade, você incentivar um consumo local. Na própria pauta que você me manda, Luiz, tem a questão do pregão eletrônico. Quantas vezes a gente não sabe
e agora é pauta, inclusive, da queda do Whitson, né, que as licitações muitas vezes funcionam como um gargalo que vai drenar ali pelo ladrão esse dinheiro público. Então, para além desse debate mais macro, eu acho que tem uma série de questões, gastos supérfluos, na época de bonança do royalties do petróleo. Eu me recordo que Macaé, por exemplo, uma coisa que ficou bem simbólica, colocou porcelanato na sua orla, usando royalties do petróleo. Então, é uma série de erros históricos aí do nosso passado recente que eu acho que nós não poderíamos reproduzir. Só colocar umas questões. Eu realmente, no começo dos painéis, eu chamei de inchaço na pergunta. E as perguntas, elas são meio que autoexplicativas, então as perguntas são um pouco longas, né? A partir do momento que eu vi o sindicalista e esse inchaço foi questionado pela presidente do Ciprozep, também entrevistamos aqui a Elaine Leão, e eu converso muito com as pessoas que participaram dos painéis. O que você achou desse painel e tal, papapá? E o George Gomes Coutinho, um amigo em comum, também seu colega do professor da UF, que está, inclusive, nos assistindo aqui, pelo que eu estou vendo aqui no streaming. Um abraço para o George. Grande abraço para ele. Grande amigo, grande figura. Mente boa de campo. Mas ele me mandou dados do IPEA que contestava essa questão do inchaço, né? A proporção de funcionário público por habitante em Campos comparado a outros municípios brasileiros. Então, a partir dali, eu deixei de usar o termo inchaço porque percebi que ia se assumir uma posição que não era desejável para você enquanto repórter, né? Então, usei nas duas, três primeiras do termo inchaço, depois não usei mais. E não falei depois disso em inchaço. Mas você tem a questão numérica de 1,1 bilhão. Você tem, está posta, né? Não vou dizer que é inchaço, mas que é 1,1 bilhão a folha, isso está posto, né? Agora, você fala que teve candidato que chegou a pensar em não ser candidato pela situação financeira do município, é Vladimir, né? É Vladimir Garotinho. E as opções que eu queria chegar aí à pergunta, você falou em parceria com as universidades, falou em pregão, que é adotado aqui no município vizinho de Macaé, né? É adotado em Niterói, e implica em redução de até 30% nos gastos com compras, e você não entende porque não é adotado integralmente em Campos, né? Mas além desses, parceria com as universidades, pregão eletrônico, quais seriam, no seu ponto de vista, as alternativas? Você traz aí a questão do pregão eletrônico, eu falei no finalzinho da minha primeira contribuição. Por que a gente fala enquanto gargalo, né? Você cita a minha cidade de Niterói, Macaé como exemplo, né? Niterói é um bom exemplo que em toda essa crise econômica está nadando aí tranquilamente, está fazendo uma política de investimento. Em nenhum momento se vê, né, assodada por essa crise, porque soube fazer medidas como essa, não defendendo, repito, governo A ou B, muito pelo contrário. Mas aí está um elemento, você me pergunta, você provoca essa reflexão, a questão da transparência é essencial. Que a gente observava, né, que a pauta, né, o mote, geralmente em eleição, é esse mote moral, que nós vamos sanar esses gastos públicos, nós vamos tentar equacionar esse tipo de dado, mas a transparência ela é essencial porque, para além de termos morais, né, políticos e evitar a corrupção, como a gente estava falando, você trazer também essa questão da economia. Você tem economia, os números eles são bem sólidos, né? Então, quando você, por exemplo, para além da questão da transparência, você otimizar e você ter também, existem mecanismos, a gente perde muito isso, vai perdendo de horizonte essas questões, mas como, por exemplo, a questão de uma maior participação. Por que não, mesmo que de maneira ainda provisória, ainda excepcional, de testes, tentar fazer com que a população tenha uma participação maior nos rumos desses recursos públicos, né? Onde que vão ser utilizados. E aí uma questão também, quando você fala, Luiz, você coloca bem, que quando vai ser cobrada essa dívida, fica aquele debate, né? Se for cobrar a dívida de alguns empresas, por exemplo, né, talvez quebre aquela empresa. Mas, assim como em termos federais, a renúncia fiscal, ela é um calcanhar de Aquiles, geralmente, nessas contas, para além também de perdão das dívidas. Eu não vou nem chamar de perdão das dívidas, que é uma coisa que recentemente aí trouxe o debate nacional sobre as igrejas,
muitas vezes não é nenhuma fiscalização das dívidas. Eu me recordo, e aí não tem problema nenhum em elogiar as movimentações, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico aí de Campos, outro colega querido, o professor Rodrigo, da Universidade de Cândido Mendes, ele conversava comigo falando: Márcio, em Campos do Goytacazes existem dívidas, né, muitas vezes milionárias, que não eram cobradas, né, mau uso do dinheiro público. Então a gente sabe também, né, que, como eu estou chamando aqui essa metáfora, né, desse ladrão, não é o ladrão clássico, é o ladrão dessa caixa d'água, né, o dinheiro ele vai sendo drenado por conta de muitos outros elementos. Então eu acho que é fazer um debate mais geral para a gente evitar também incorrer, por exemplo, né, todas as vezes nós ficamos reféns dessa matriz de energia, que é o petróleo, eu comentava aqui. De longe a gente vislumbra aí o passado de Campos, por exemplo, de produção de etanol. De uns 2, 3 anos para cá, algumas iniciativas mais tímidas, algumas usinas foram retomadas. A gente até percebe também, aí é triste cena do nosso país. Eu lembro quando uma usina estava sendo lançada, existiam denúncias, notícias de escândalo também, né, de não pagamento de impostos da própria usina. Mas o que eu queria comentar é essa matriz energética. Campos, por exemplo, ela é protagonista no seu histórico de desenvolvimento, ela teve protagonismo. Então, assim, eu não vejo, aí é o que a gente critica, né, Luiz, eu não vejo nos candidatos, nas suas plataformas de governo, um debate mais de fundo. Só para dar um exemplo, para fechar de novo esse bloco, o Equador tem estudado muito a América Latina, produziu um capítulo recentemente. O Equador é o exemplo clássico, que nesse momento de esplendor, ali nos anos 80, mais ou menos, 90, ele começa a produzir muito petróleo, ele começa a ganhar bastante destaque em cenário internacional. Tem um autor, até o Correia, que ele usa, é uma metáfora, não é o político, é outro. Ele usa uma metáfora que quando você está bem nas contas, você é chamado para todas as festas, você é convidado a participar. Quando você está mal, você é completamente esquecido. E isso aconteceu com o Equador, né? Num momento de esplendor, você tem obras faraônicas. Eu acompanhei, para fechar mesmo, eu acompanhei 2 momentos ímpares de Campos. Porque quando eu chego na cidade para eleicionar em 2013, ainda era um momento de expansão. Você percebia ônibus cheio. É muito interessante essa visão de quem chega de fora, né? Você tem um distanciamento. Você percebia ônibus cheio, você percebia o mercado imobiliário muito aquecido, você percebia que os preços estavam lá no alto, o consumo era forte no mercado, muito restaurante abrindo, né, comércio, esse esplendor. E no mesmo ano, com a quebra, por exemplo, de Eike Batista e com esse derretimento do petróleo de preço internacional, você percebe que a cidade começa a ficar completamente estagnada. Você percebe aquela quebradeira, muito desemprego, essa evasão, essa imigração forçada, as pessoas saindo de Campos por falta de oportunidade. Então, tem sim, né, que fazer esse debate mais de fôlego, né, mais de fundo, quais seriam as alternativas. E aí mesmo, repito, né, como eu não sou um cidadão de Campos, né, percebi com esse estranhamento de fora, falta uma vocação para a cidade. Né? Ninguém está aqui com bola de cristal, quem sou eu para criticar? Pelo contrário, é uma cidade querida e amada, mas falta esse tipo de vocação. Né? O que é Campos, com todas as suas oportunidades históricas, né, para onde nós vamos? Eu acho que esse é o debate que tem que ser feito. Vocês vão começar essa rodada aí de debate com os candidatos, né, provocar mesmo, né, qual é o seu programa, porque a gente fala tão pouco de conteúdo programático. Essa questão de vocação, você falou aí, etanol, um breve resumo histórico, quer dizer, a primeira tentativa de colonização de Campos é com Pedro de Góis, os portugueses tomam um pau dos Goitacá, saem corridos daqui, e depois os 7 capitães. Aí é contínuo, 1632, né? Não, 1642, perdão. E começa com cana e gado, quer dizer, isso fica contínuo até hoje, né? Enfim. E esse ciclo econômico aberto aí com a cana, ele perdura ali do século XVII, vai até final do século XX. O primeiro carregamento de petróleo da Bacia de Campos é de 77. E os primeiros royalties começam a ser pagos nos anos 90, início dos anos 90. Ou no primeiro governo Garotinho. Ainda pequenos, eles vão crescendo e chegam no ano 2000, aí já com o governo Arnaldo, né, ele chega... É porque a gente fala muito em royalties, virou jargão falar em royalties,
mas não está de todo correto, porque o royalty, que é mensal, é uma coisa, a participação especial que entra em 2000, e é trimestral, ela sempre foi a principal fonte de campos de arrecadação, sempre foi. E desde que ela começou a ser paga há 20 anos, no ano 2000, você ineditamente teve agora em agosto 0,00 reais de PE, que é mais ou menos o que o Trump, presidente dos Estados Unidos, candidato à reeleição, pagou de imposto de renda lá em 10 dos últimos 15 anos. Mas analogia nessa não. Quer dizer, Campos começa a ter essa renda petrolífera, e o que era a vocação de Campos, desde o seu início, né, da sua colonização, é meio que abandonado. E aí não é a defesa das usinas, mas é a agropecuária. E Campos hoje tem uma produção agropecuária inferior de São Francisco da Papuana. Quer dizer, não parece claro que a facilidade das rendas petrolíferas trouxe o abandono do que seria a vocação natural de Campos? O que eu tocava nesse ponto, é bom a gente deixar bem claro, né, bem nítido, para evitar também entendimentos equivocados. Quando eu levantei a questão de alternativas de matriz energética, né, eu citei o caso, por exemplo, do etanol. É claro que nós sabemos de todo o desenvolvimento, né, excludente, sabemos toda a perspectiva aí que nós temos desse modelo, inclusive escravocrata em larga medida, não exclusivamente, mas também você toca num ponto, né, que é a questão do gado, por exemplo. A ocupação do solo em Campos também causa bastante espécie, porque muitas vezes nós naturalizamos. E, de novo, para uma pessoa que começa a conhecer a cidade com esse distanciamento, né, a questão do latifúndio. Nós sabemos o quanto a cidade de Campos, né, ela é marcada por esses latifúndios totalmente improdutivos, né? Não são, é claro que anda quase de mão dada aqui esses dois termos, né? Latifúndio é improdutivo. Aí você levanta a bola, por exemplo, da questão da agricultura, né? É extremamente dependente, né? Um dado que eu soube recentemente é que boa parte, por exemplo, do abastecimento de um mercadão municipal, por exemplo, vem de Ceasa do Espírito Santo. Então, se você não tem, né, uma perspectiva, a gente pode listar aqui, vai contando no dedo, né? Agricultura familiar poderia ser incentivada, pelo contrário, né, esvaziada. Você poderia ter, talvez, alternativas no campo do turismo, ok? Então, assim, você teria uma série de medidas para evitar, como eu estou chamando a todo momento, batendo nessa tecla aqui, dessa dependência exclusiva, porque isso é muito comum e é típico desses modelos, né, de monocultura. A gente não está chamando aqui, seria uma ignorância chamar o petróleo de monocultura, mas é depender de uma commodity. E Campos tem essa importância, até mesmo nacional. A gente sabe que geograficamente, né, a bacia de Campos não fica localizada especificamente na cidade de Campos do Goytacazes, mas historicamente, culturalmente falando, essa cidade ela tem um legado, né? Então, quando você fala, de novo, se nós formos comentar, o Cláudio gostou da questão da antiguidade do relógio, né? São alguns segundos, né, em termos temporais, que Campos é dependente do petróleo. Então, talvez fosse um momento de fazer um debate convidativo, né? Ok, já que vai vir a participação especial, ela é bem-vinda, mas não ficar estrangulada nesse tocante, nesse sentido. Geograficamente, Campos é gigantesca, né? Colossal. Em contrapartida, é a questão histórica, né? Tem um centro histórico muito pequeno. Então, assim, a gente percebe, e nós que gostamos de história, a gente sabe disso, né? Você cita os Sete Capitães, você cita Pedro de Góes, né? Todas as dificuldades para Campos se assentar enquanto cidade, as resistências indígenas que foram colocadas. Então, acho que é todo um sendeiro, todo um caminho, uma estrada gigante que nós temos de oportunidade, e parabenizar mais uma vez, porque esse debate eu não consigo enxergar em outras localidades. Eu acho que o Campos tem essa perspectiva reflexiva, né? Fazer um debate dos rumos, porque isso que a gente está fazendo aqui eu não vislumbro em outras cidades, né? Quais são os rumos, como bem disse o Cláudio, né? Esse modelo que vem sendo feito desses painéis poderia até redundar aí numa coletânea e juntar esse material, né, num corpus, fazer um PDF, e aí seria uma pauta mesmo, uma agenda aí dos mais diversos matizes de concepção de sociedade. São 8h25. Você quer fazer uma pergunta para terminar o bloco? Não, podemos ir direto para o intervalo. Acho que o assunto é esse mesmo. O tema, eu só queria acrescentar uma informação. Na semana passada, nós entrevistamos aqui o secretário de Agricultura de Campos e o SUB.
E entre várias informações, a gente tinha confirmação, Campos deve produzir agora, e já está começando a safra, de 165 milhões de unidades de abacaxi. Que legal, né? Que interessante. Agora, você sabe que a maioria desses produtores é de São Francisco, e por isso a nota fiscal sai por lá, por São Francisco. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito aqui ainda, essa questão da agricultura familiar. Aqui tem o assentamento Zumbi dos Palmares, 1, 2, tem funcionado muito bem, mas ainda é bem aquém, como você falou, né? Precisa de uma estrutura muito maior do que só incentivar a agricultura, como, por exemplo, infraestrutura, a própria estrada. Você vai produção. Não é verdade? Você vai para o interior, você chega lá, não tem um sinal de celular. Como é que você vai manter o seu filho, a sua família lá? As estradas também, né, são bem precárias, né? Via matérias, pontes. Como é que você vai escoar a produção se você não consegue passar com um caminhão? É um gargalo grande. É bem grande. É bem grande. Só para fazer uma analogia, se me permite, para terminar o bloco, pegar carona em você, o abacaxi, analogia sem maior imaginação, o abacaxi maior, o dono dele vai ser definido em novembro. Quem vai descascar esse abacaxi. Esse abacaxi aí. Descascar abacaxi, eu tenho consumido bastante essa fruta, é mais um medo do que botar a mão na massa mesmo. Se for descascar, tem como. Aliás, vocês me permitam, então, o abacaxi é um fura-olho tremendo. Eu morei em Marataízes durante 6, 7 anos, meus filhos são de lá, então eu conheci bastante gente, infelizmente, com os olhos furados, sabia? De tanto, por conta da bromélia, né? Ponte aguda, ela tem uma agulha realmente ali, e se você bobear, fura realmente os olhos e você ganha por produção, né? O pessoal que vai colher o abacaxi ganha por quantos abacaxis você colheu naquele dia. Então há uma correria grande e essa correria muitas das vezes acaba se acidentando e né, até furando os olhos. É impressionante. Então é um abacaxi mesmo, não está longe, a sua analogia está perfeita. São 8 horas. Só para aproveitar, até usei isso no debate, participei de Salesiano aí no última sexta-feira. Tem gente que a ficha não caiu ainda, né? O Márcio está falando do debate que está sendo feito, mas tem gente que a ficha não caiu. Eu falei isso, uma frase batida, o pior cego é aquele que não quer ver, né? É verdade. E quando chega uma participação aí, ou quando chega, né, algum depósito de royalties, o que mais se vê nas redes sociais aí é que a prefeitura está endinheirada, chegou muito dinheiro. Você imagina se fosse, né, há 10 anos atrás, então 12 anos atrás. São 8 horas e 30 minutos, a gente faz um breve, curto intervalo comercial e eu quero só registrar aqui rapidamente o Jorge Gomes, ouvindo aí o comentário, né, os comentários de vocês, retribuiu o abraço aqui, dizendo que o papo está muito bom. Várias participações também, assim, né, o pessoal que está acessando a gente aqui, com bom dia. Tem o professor Carlos Rezende da UENF, o professor Márcio, também mandando um abraço para você, a Luiz. Abraço pro querido Carlão, mandando abraço para a gente, também para Luiz e né, ainda tem o Maurício Batista, que fala sobre a situação do município. Maurício, que é o sócio aqui quase que do programa. 8h30, em Campos, voltamos em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.